Gente, bom dia então. Se tem alguém que não me conhece aqui, que não é meu aluno, meu nome é Michele, né? Eu sou professora aqui titular do curso de Direito Processual do Trabalho, tá? Na segunda fase, a prática trabalhista é ministrada por mim e algumas aulas, uma ou duas, com a professora Sabrina Zen, tá? Então, quem for fazer a prática trabalhista vai me aguentar bastante, vai ter bastante aula comigo. Então, vamos lá. Primeiro, quem é que pode fazer e deve fazer a prática trabalhista? Quem tem afinidade com direito do trabalho e processo do trabalho, tá? Então, quem gosta dessas matérias tem toda a aptidão do mundo para fazer a prática trabalhista, tá? Eu sempre falo o seguinte, eu pego o meu exemplo, né? Se eu fosse fazer a prática, sei lá, tributária, gente, odeio tributário, não tenho nenhuma afinidade, não sei nada. No primeiro dia de aula, me atirava daqui de cima e não voltava nunca mais, tá? Então, assim, vocês têm que gostar da matéria. Então, eu sempre falo o seguinte, quem gosta de direito civil e processo civil, vai fazer a prática civil, né? Quem gosta de penal e processo penal, vai fazer penal. Mas quem gosta de direito do trabalho e processo do trabalho, aqui é o lugar certo, comigo vai me aguentar, tá certo? Então vamos lá, as aulas, elas são ministradas de segunda a sexta, das 8h30 às 11h50 da manhã, tá? A gente não tem turma de prática trabalhista à noite mais. Via de regra, as turmas realmente são pela manhã. E como eu falei, as aulas são ministradas por mim e uma ou duas aulas pela professora Sabrina Zen, tá? No primeiro dia de aula, o que vocês recebem? Duas apostilas enormes. A primeira apostila, gente, trata do seguinte, vou colocar aqui no quadro para vocês. Então, qual que é o conteúdo da primeira apostila? A gente tem dicas sobre bibliografia. Então, lá tem uma bibliografia bem extensa sobre quais livros vocês podem utilizar para a segunda fase. Porque, na segunda fase, vocês precisam ler uma obra de processo do trabalho e uma de direito do trabalho. Precisa ler o livro inteiro? Não, não precisa ler o livro inteiro, mas tem pontos essenciais que eu sempre passo para os alunos no primeiro dia de aula, eles precisam ler, senão a prova realmente fica bem mais complicada, tá? Daí, tem dicas com relação a CLT, com relação especificamente a marcações, tá? Porque no primeiro dia de aula eu também ensino os alunos a marcarem a CLT, porque as marcações são essenciais, elas ajudam muito a gente na hora de procurar, né, tudo na hora da prova, tá? Então a CLT tem que estar marcada, só que lógico, a gente vai ver que tem marcações que são proibidas, né, que não podem ser feitas, e tem outras que devem ser feitas. Então lógico, é com essas que a gente vai trabalhar, tá? Depois tem um conteúdo de processo do trabalho. É um super resumão, na verdade, só que eu sempre digo o seguinte, a minha apostila não substitui doutrina, tá? Então tem que ter uma doutrina boa? Tem que ter, mas o fato é que aqui tem um resumão, modéstia à parte, muito bem feito, tá? E para finalizar, nós temos a estrutura de algumas peças e modelos de peças prontas. Gente, o que costuma cair no exame da ordem na prática trabalhista? Inicial, contestação e recurso ordinário. Via de regra. Professora, pode cair outra coisa? Sim, pode cair outra coisa, mas as minhas aulas vão se concentrar mais nessas peças, inicial, contestação e recurso ordinário. Então, a gente tem um modelo dessas peças, tem um exercício de cada peça, a peça feitinha lá no final da apostila, e a gente tem a estrutura de outras peças, que eventualmente podem cair na prova de vocês. Então, lá tem a estrutura de consignação em pagamento, ação monitória, ação de cumprimento, etc, 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 tá? Então, a apostila foi feita da maneira mais completa possível para vocês. E é um material que vocês vão utilizar todos os dias, tá? Daí depois, a gente tem uma segunda apostila que vocês vão receber, que é só de exercícios, só, tá? Então, a gente tem várias peças e todas a gente vai resolver em sala de aula, tá? Vocês resolvem as peças comigo. Só tem 3 peças que vocês não vão resolver comigo, que vocês vão resolver sozinhos em casa. Em determinado dia, combinar, vocês vão protocolar lá na secretaria e a peça volta devolvida, corrigida para vocês. Com gabarito tudo, como se fosse realmente o exame da ordem, tá certo? Então, assim, todas as peças que tiverem naquela apostila, vocês vão fazer em sala de aula comigo, exclusivamente comigo. Eu sempre falo o seguinte, eu quero que o aluno chegue aqui todos os dias com a apostila. Hoje a gente tem uma de contestação, por exemplo. Ok, eu passo uma breve teoria da contestação, porque vocês precisam saber para que serve essa peça, né? Passo a estrutura da peça com vocês e a gente vai fazer o exercício juntos. Eu sempre digo para o aluno que eu não quero que ele faça os outros exercícios antecipadamente, não é essa a intenção. A intenção é fazer todas comigo, tá certo? E a gente também tem questões.
Gente, eu peguei as questões desde o último exame de 2007 da ordem até o último, agora de 2013, tá? Então, vocês têm mais de 70 questões para fazer. Professora, dá para fazer 70 questões em sala de aula? Não dá. Nós temos 2 aulas reservadas somente para questões, quer dizer, a gente tem 6 horas. Em 6 horas, a gente consegue fazer aproximadamente entre 20 e 25 questões mais ou menos, dependendo da turma, né? Então, assim, o restante para que serve? Primeiro, para vocês verem, perceberem o que cai no exame da ordem, né? A questão nunca é a mesma, evidentemente, mas as matérias sempre são as mesmas, ou quase sempre, tá? Depois, então, vocês vão estudar direito processual e material com as questões. Outra finalidade, todas as questões, e as peças também, na verdade, elas vêm com aquele espaço já para o exame da ordem. Quer dizer, para cada questão, são 4 no exame da ordem, valendo 1,25 cada uma. Vocês têm 30 linhas para responder cada uma, tá? Então, a apostila já vem nesse formato, quer dizer, para cada questão, tem o espaço correspondente, igual ao exame da ordem, para vocês treinarem a escrita, tá? Em muitas das questões, vocês vão sentir dificuldade com esse número de 30 linhas. Às vezes ele é um pouco reduzido, na verdade, para tudo que vocês precisam escrever, tá? Então, assim, vocês vão treinar a dificuldade que vocês vão ter no exame da ordem, né? E mais, gente, um objetivo fundamental nas questões. Treinar o manuseio da CLT. Por que isso? Não adianta eu ter a CLT, levar para o exame da ordem e chegar lá no exame, abrir pela primeira vez, né, no dia ali do exame da ordem e começar a procurar a fundamentação. Vocês não vão achar nada. Então, por isso que todos os dias os meus alunos são obrigados a trazer a CLT que vão levar para o exame para a sala de aula e eu vou ensinar vocês a manusear a CLT. Vocês precisam saber fazer isso e de uma forma muito rápida, muito eficaz, tá? Então, porque o que acontecia? Os alunos me pediam assim, professora, você não pode dar algumas palavras para a gente procurar na CLT para treinar esse manuseio? Depois eu pensei, mas é uma coisa tão boba, né? Se a gente tem questões para fazer, por que não pegar várias questões e trazer para os alunos? É mais fácil, tá? Então, gente, as questões devem ser todas feitas pelo aluno em casa. A gente vai ter 2 aulas reservadas para as questões, em que eu vou escolher algumas delas e a gente vai responder aqui na sala de aula. Daí o que acontece? Na última segunda-feira de aula, na última semana, eu dou o gabarito de todas elas para vocês. Professora, por que só na última semana? Porque de alguma forma eu quero forçar vocês a escreverem, tá? Porque se eu dou o gabarito no primeiro dia de aula, como eu já fiz, o que acontece? O aluno vai ler o gabarito. Não é essa a intenção, eu não quero que vocês leiam o gabarito, eu quero que vocês escrevam, porque a dificuldade da segunda fase da ordem é exatamente nesse ponto, escrever. O que a gente faz hoje? A gente pega o computador, né? A gente vai escrevendo, 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 e ele vai corrigindo automaticamente uma série de palavras, não é isso que acontece? No exame da ordem, evidentemente isso não acontece, a prova é uma prova antiga, né? Ela é manuscrita e vocês têm que treinar isso. Quem não treina essa escrita, não passa na segunda fase do exame da ordem, nem na prática trabalhista, nem nenhuma outra, tá? Por isso que as questões, assim, têm uma importância fundamental, tá? E, além disso, muitos alunos me falavam o seguinte, ai, professoras, eu procuro questão na internet e eu não acho, se eu acho não tenho gabarito, o que eu faço? Então, peguei todas as que eu pude, coloquei tudo numa apostila e agora eu entrego para vocês, fica mais fácil, tá certo? Bom, como que funcionam realmente as minhas aulas? A gente faz o seguinte, os meus alunos trazem sempre um vademecum para a aula. Vademecum por quê? Porque vocês vão utilizar a Constituição, o CPC nem se fala, o Código Civil, na minha prova até o Código Penal eu usei. Caiu uma questão de assédio sexual, então eu tive que pegar o artigo lá 216 do Código Penal e ver o que era o assédio sexual, tá? Então, vocês precisam trazer um vademecum e a CLT que vocês vão utilizar no exame da ordem. Que CLT que vocês podem levar? Uma que seja seca, tá? Que não seja anotada, nem comparada e que não tenha nenhum comentário, tá certo? Daqui a pouco eu vou chegar nesse assunto, tá? Daí vocês vêm para a aula com as 2 apostilas, sempre, né? E eu sempre vou fazer o seguinte, eu vou explicar a teoria, tanto do direito processual quanto do direito material que a gente vai abranger, né? E daí tudo que eu falar a gente transcreve. Bom, então vou fazer uma contestação. Como eu falei, eu vou explicar o que é contestação, vou passar a estrutura, a gente lê o exercício juntos e monta o que eu chamo de esqueleto, né? Para facilitar, vocês vão fazer isso no exame da ordem. Depois que a gente fez o esqueleto, bom, então vamos fazer a contestação. Então, primeiro passo, endereçamento. Como é que faz o endereçamento? Excelentíssimo senhor, doutor juiz, tal. Então, tudo que eu explico, depois eu vou ditar para vocês, vocês vão escrever. Professora, ditar. Sabem por quê?
Quando eu falei para os alunos assim, vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem esse tópico. Gente, virou um caos a minha aula. Uns já tinham feito, uns não tinham nem começado ainda, outros não iam fazer mesmo, virou uma baderna, tá? Então, para evitar esse tipo de problema, o que a gente faz? Eu vou ditando, vocês vão transcrevendo. Daí eu paro no próximo tópico, a qualificação. Então, vamos fazer a qualificação juntos. Eu transcrevo para vocês, eu vou ditando, vocês vão escrevendo e assim por diante. Vou falar sobre equiparação salarial. O que é a equiparação? Quais são os requisitos? Depois que eu expliquei, a gente transcreve e assim por diante, tá? Qual é a intenção? Que vocês façam tudo bem bonito comigo, e comigo é bem fácil, é bem simples, né? Depois, em casa, quando vocês tiverem um tempinho, vocês precisam ter um tempo. Eu trabalho, tenho filho, tenho marido, não interessa. Tem que ter pelo menos meia horinha, uma horinha, para poder fazer a peça de volta sozinho em casa. Essa é a intenção. Em casa, por mais que vocês tenham feito a peça comigo, vocês vão notar a dificuldade que vocês vão ter, tá? Então, a intenção é que vocês façam depois sozinhos a mesma peça. Lógico, para aqueles mais estudiosos, que têm mais tempo, né? Podem também pegar outras peças, fazerem, podem trazer para eu corrigir, sem problema nenhum, tá? Mas a intenção mínima que eu quero, né, que vocês façam é o quê? Façam a peça comigo em sala e à tarde, à noite, enfim, vocês vão fazer a peça sozinhos, ok? As questões a mesma coisa, vocês vão fazendo e depois no último dia de aula, ou melhor, na última segunda-feira, né, da última semana, eu dou o gabarito para vocês, tá certo? Muito bem. Aulas do que nós temos? Como eu falei, geralmente no exame da ordem cai inicial, contestação e recurso ordinário. Na verdade, na FGV, até agora, não caiu petição inicial, mas é uma probabilidade grande, tá? Até agora só caiu na prática trabalhista contestação e recurso ordinário. Então, como é que eu estruturei o curso? A gente tem aproximadamente, tudo isso pode mudar, de acordo com a turma, mas qual que é a minha intenção a princípio? Fazer 4 aulas de petição inicial, 3 de contestação, 3 de recurso ordinário, e daí por precaução, só por precaução, porque é uma probabilidade, mas muito remota, a gente faz um recurso de revista, um embargos ao TST por divergência, um agravo de instrumento, um agravo de petição, um embargos à execução, uma impugnação à sentença de liquidação e um mandado de segurança, que é uma petição inicial, mas é bem específica, a estrutura é diferente, então eu deixo para o último dia de aula, tá? E às vezes, quando dá tempo, uma ação rescisória, que também é uma petição inicial, mas é bem específica, né? Os tópicos são diferentes, tá? Então o curso se estrutura dessa forma. A gente tem também 2 aulas de questões, como eu já havia mencionado, e a gente tem uma aula de súmulas e OJs. Essa aula geralmente é ministrada pela professora Sabrina Zen e ela é de extrema importância. Por quê? Vocês sabem que a prova de prática trabalhista vocês resolvem, eu diria aí de 80% a 90%, sabendo a jurisprudência do TST, não é verdade? Tanto que quem faz o curso da primeira fase comigo, eu não cito toda hora um monte de súmula, um monte de OJ? Cito, né? Vocês devem ter notado que a CLT, ela é pouco atualizada, né, se a gente for pensar. Essa atualização é feita pelo TST através de súmulas e OJs. Por isso que esse estudo é de extrema importância. Vocês vão ter uma aula só disso, tá? Além de tudo isso, o que mais que o curso oferece? Simulados. Gente, simulado também a presença é obrigatória. E por quê? Na verdade, o simulado não tem só a finalidade de ver como é que vocês estão em direito do trabalho, processo do trabalho. Não é essa a minha preocupação maior. A minha preocupação é com o tempo. Gente, qualquer pessoa que já tenha feito, levanta a mão, quem já fez a segunda fase do exame da ordem na prática trabalhista, para eu dar uma olhada. Levanta para eu ver. Só você aqui? Gente, isso é um milagre, né? Geralmente um monte de gente levanta a mão, né? Mas então me corrija se eu estiver errada. Uma das tuas dificuldades não foi o tempo, ou melhor, a falta de tempo? Falta de tempo para as questões. Para as questões. Para a peça também, porque a peça é longa, né? Porque o que acontecia antes para vocês entenderem? Quando a prova era feita pelo CESP, quem não sabia nada ia fazer a prática trabalhista, né? Porque a peça era super pequenininha, as questões eram pequenas, a peça era fácil. Geralmente eles traziam assim no enunciado: elabore uma contestação, tal. Quer dizer, você não sabia a peça que você tinha que elaborar. Então, quem não sabia nada ia fazer a prática trabalhista, era isso que acontecia. Daí entrou a FGV, mudou tudo radicalmente, tá? A prova da FGV realmente é uma prática trabalhista, né? Porque, gente, uma petição inicial trabalhista. Vocês já viram uma peça trabalhista com um pedido só? É difícil, né?
É no mínimo aí, é um milagre se a gente conseguir visualizar isso na prática, né? As peças são enormes, tem 10, 15, 20, 30 pedidos, tá? É assim que cai no exame da ordem, da FGV? É assim, a peça é extensa, é muito longa. E aí está a dificuldade dos alunos. As questões, também, gente, questões grandes. Sabe aquela questão que você começa a ler, chega no final, você esqueceu tudo? É assim, tem letra A, B, às vezes tem letra C, tá? Então as questões também são grandes. Qual é a maior dificuldade de todos os meus alunos? A falta de tempo. Para isso, o que vocês vão fazer? Simulado, tá? Eu não quero que vocês cheguem a primeira vez para fazer uma prova no exame da ordem, né? Gente, na hora do exame da ordem, eu acredito que eu já passei por isso. Dá um desespero, né? Na verdade, já vou chegar nesse ponto também, mas acaba dando um desespero, a gente está ansioso. E se a gente for deixar para controlar o tempo na hora da prova, esqueçam, né? A gente já tem que ter um controle disso antes. A gente já tem que ter passado por essa situação antes, tá? E é para isso que serve o simulado. Então, assim, via de regra, a gente tem um simuladão, que é como se fosse o exame da ordem. Começa 1 hora, tá? Vocês têm 5 horas aqui de prova, vocês fazem 4 questões e uma peça. O simulado volta corrigido com gabarito, como se fosse o exame da ordem, tá? E depois, no horário normal de aula, ou seja, das 8h30 às 11h50, a gente tem o que a gente chama de simuladinho. O simuladinho é só uma peça processual, que vocês vão fazer também, tá? Por que é só uma peça processual? Porque é feito no horário de aula, são 3 horas, né? Em 3 horas não dá para fazer uma peça e 4 questões. Mas para vocês poderem treinar mais um pouquinho, então, no horário de aula a gente tem um simuladinho, tá? Que vai abranger uma peça processual, tá? A minha escolha, meu critério, tá? Muito bem. Você tá rindo, né? Você tá rindo porque você sabe que o negócio não vai ser fácil, né? Porque eu não dou moleza, tá? Alguém já fez a prática trabalhista comigo? Levanta a mão para eu ver. Ninguém fez o curso aqui? O Rodrigo, que estava ali, ele saiu, né? É a única pessoa que já fez. Mas, enfim, eu não costumo dar moleza. Eu sempre penso da seguinte forma. Quem faz mais nas minhas aulas, faz menos na prova, né? Então, quanto mais pesado eu pego aqui com vocês, mais facilidade depois vocês vão ter no exame. E o exame não vai ser fácil. Daí, muita gente chega para mim, o senhor me perguntou esses dias, professora, eu não tenho prática, eu não tenho experiência, posso fazer a prova? Pode fazer tranquilamente, tá? Desde que tenha dedicação, tá? Gente, os meus alunos, geralmente metade da turma, mais ou menos, tem uma certa experiência, já fez estágio na área e metade ou mais da metade nunca fez uma peça de prática trabalhista. Tem problema? Não tem, eu começo do zero mesmo, tá? Só que tem que ter dedicação. Dedicação para vir para as aulas, para prestar atenção, para fazer os exercícios comigo e para estudar em casa. Se não estudar em casa, não dá certo. Isso, como eu falei, não para a minha prática, mas para as outras também, tá certo? Mais um detalhe, a gente também tem assistência individual. Como que funciona isso? São 3 dias à tarde, também o dia combinar, né? Os alunos, eles vão até a secretaria, marcam um horário e eles têm 15 minutos para tirar dúvidas comigo, tá? Então, por exemplo, geralmente o horário fica das 2 às 5 da tarde. Então, o aluno vai na secretaria, marcou o horário das 2 horas. Então, das 2 às 2h15, ele pode tirar qualquer tipo de dúvida comigo, tá? Agora, a intenção é tirar dúvidas pontuais. Eu sempre digo o seguinte, por exemplo, o aluno não pode chegar para mim e falar assim, professora, eu não sei nada sobre equiparação salarial. Mas você leu alguma coisa? Não li. Então, primeiro você vai estudar. A dúvida que você tiver com relação a esse assunto, você me procura, tá? Então, você estuda, não entendi esse ponto de equiparação. Você explica? Lógico que eu explico, tá? E são 15 minutos para cada aluno. O que eu faço geralmente é o seguinte, geralmente nas primeiras aulas os alunos não vêm, né? Sempre assim. Então, a agenda não fica cheia, não fica lotada. Então, por exemplo, eu tinha horário das 2 às 2h15, mas não tinha ninguém marcado mais às 2h15 e às 2h30. Então, eu posso ficar 30 minutos só com você, né? Aí não tem nenhum aluno a tarde inteira, só tem eu. Opa, então eu posso ficar 3 horas tirando dúvida com você, tranquilamente, tá? Geralmente, na última aula, ela enche, todo mundo está desesperado, né? Daí eu tenho que ser... É verdade, vocês estão rindo, mas é verdade, né? Então, o horário fica um pouco apertadinho, mas tem gente, às vezes, que vem em dupla, em trio, vocês podem vir, tá? Eu só não gosto de grupos muito grandes, porque daí vira bagunça, acaba não sendo mais assistência individual, né? E a intenção é que realmente seja individual, tá? Mas, enfim, vocês têm essa assistência também, então, para tirar dúvidas, tá? E
a gente ainda vai ter uma revisão de véspera. Então a prova é num domingo, no sábado a gente tem 2 horas de aula para revisar os principais pontos, tá? Gente, a revisão de véspera da segunda fase não é aberta ao público, é só quem realmente fez o curso extensivo aqui, tá? Então, assim, eu não vou tirar dúvidas bobas mais, né? A turma já vai estar com ponto bom, já vai estar com conhecimento bem elevado, então a gente vai revisar os principais pontos, tá certo? E, gente, agora falando um pouquinho sobre CLT, que é super importante. Quem quer fazer a prática trabalhista já compra uma CLT atualizada, tá? Professora, pode ser CLT de 2012, lá do finalzinho do ano? Não, não pode. Tem que ser de 2013 necessariamente, tá? Por quê? Porque o ano passado, em 2012, a gente teve várias alterações de súmulas e OJs. Muitas foram canceladas, outras foram editadas, outras foram alteradas. Então, a gente precisa de uma CLT atualizada. E eu sempre digo o seguinte, cada um tem a sua CLT. Cada um se adapta com o que tem, tá? Qual que eu indico? Gente, não ganho comissão nenhuma, deixando claro, tá? Eu gosto da LTR, eu considero uma das melhores CLTs. Da LTR, a gente tem uma CLT seca, que é muito boa, só que os alunos têm preferido essa aqui, que é a organizada, tá? A organizada pode levar para a prova? Pode, porque ela só é organizada, ela não é anotada, comentada nem nada, tá? Então, essa CLT pode sim ser levada para a prova de prática trabalhista, tá? Essa que eu prefiro porque, assim, tem os artigos da CLT e logo abaixo a gente já tem transcritos as súmulas e as OJs. Então, acaba facilitando muito para os alunos, tá? Agora, professora, eu peguei essa, eu fiquei meio perdido, não gostei. Então, compre a LTR seca, que também é muito boa, tá? Professora, eu comprei uma da Saraiva, posso usar? Pode usar. Gente, a que você tiver, você pode usar, desde que seja atualizada, tá? Cada um se adapta com a sua CLT. Então, por exemplo, se vocês me entregarem agora uma da editora Saraiva, eu não sei usar, eu fico perdidinha, tá? Por quê? Porque eu estou acostumada com a da LTR. Quem tem a da Saraiva odeia a minha, porque não está acostumado a manusear essa. Então, cada um tem a sua e todo mundo vai se adaptar com a sua CLT. Preferencialmente, quem ainda não comprou e quer comprar, pega uma da LTR, é a que eu prefiro, tá certo? E para finalizar, o que vocês precisam então ter no exame da ordem? Primeiro, vocês precisam, logicamente, estudar, né? Aqui não é um milagre, né? O curso não faz milagre. O curso só dá certo se vocês se dedicarem. Então, o que eu sugiro? Vocês vão pegar o tempo que vocês tiverem. Tem gente que tem a tarde toda, tem gente que tem 30 minutos por dia, enfim. Mas tem que ter um horário reservado para vocês. São aí 3 semanas, um mês de dedicação exclusiva, tá? E é importante que vocês pensem assim, tá certo? Gente, larga o filho, pede pro pai, pro marido, para alguém cuidar, tá? O trabalho, quem pode tirar férias, tira férias. Quem não pode, chega do trabalho, eu sei que está cansado, mas vai estudar, tá? Então, eu aconselho que vocês façam o seguinte. Por exemplo, eu tenho 2 horas por dia para estudar. Muito bem, 1 hora, leiam. Leiam, leiam, leiam. O que vocês têm mais dificuldade? Bom, eu tenho mais dificuldade em direito do trabalho. Então, é nesse ponto que vocês precisam de uma maior dedicação. Ah, não, direito do trabalho eu sei. A minha dificuldade mesmo é em processo do trabalho. Então, se dedique a isso, né? Vocês têm que ver qual é o maior ponto de dificuldade que vocês têm. Vocês precisam primeiro identificar isso, tá? Identificou, se dediquem melhor ao que vocês têm mais dificuldade, tá? A outra 1 hora que você tiver, você vai escrever. Então, você vai pegar os exercícios que a gente fez em sala, vão refazer, vão pegar as questões que vocês vão ter, vocês vão fazendo e assim por diante, tá? Então, tentem fazer essa separação. Metade do tempo que vocês têm para ler, a outra metade para escrever, tá? Daí o que acontece? Professora, na verdade, eu sei a matéria, né? Eu sei bem direito do trabalho, eu tenho bastante conhecimento de processo, mas o meu problema maior está em escrever. Tem aluno que acontece isso, eu tinha um aluno meu que eu nunca esqueço. Ele, super querido, ele sabia toda a matéria, né? Inclusive, Rodrigo, acho que era da tua turma. Você lembra do Newton? Lembra do Newton? Ele é um exemplo clássico, né? O Newton, a gente chegava aqui na assistência, ele sabia tudo. Ele achava com uma rapidez incrível os artigos da CLT, a súmula e OJ. Só que ele tinha uma dificuldade muito grande em escrever. A primeira peça que eu peguei dele, eu não entendi nada. Eu falei, Newton, faz de volta, porque não dá para entender uma frase que você escreveu. Ele tinha muita dificuldade em redigir peças. E foi nisso que a gente tentou trabalhar com ele. O fato é que no primeiro exame que ele fez, ele realmente não passou. Ele não passou por causa de uma bobagem. Quer dizer, bobagem não, né?
foi uma distração dele. Eu lembro que tinha uma pergunta que dizia assim, tinha uma situação e perguntava qual é a medida processual cabível? Daí a resposta dele, a medida processual cabível é o mandato de segurança. Não é mandato, lembra disso? É mandado, né? E por causa desse erro, né, exatamente a quantidade de pontos que ele precisava, ele não teve, ele reprovou, né? Então, assim, a pessoa tem que saber escrever. Vocês estão fazendo uma prova para serem advogados, né? Vocês dependem da escrita para sobreviver, para trabalhar, não é verdade? Então, vocês têm que ter uma facilidade em escrever. Se a dificuldade de vocês está na escrita, vocês têm conhecimento da matéria, mas vocês têm dificuldade em escrever, é nisso aí que vocês vão dar ênfase, evidentemente, tá? Ah, então, pô, eu tenho 2 horas para estudar. Então, nesse caso, eu dividiria o tempo da seguinte forma, 30 minutos para ler, né? E 1h30 para escrever, se eu tenho maior dificuldade nisso, tá? E mais um ponto importantíssimo, tem uma questão psicológica, né? Nervosismo não ajuda ninguém na hora da prova. Na verdade, nem na primeira, nem na segunda fase, né? Mas na segunda fase nem se fala, tá? Então, eu sempre digo o seguinte, a gente tem que trabalhar com isso também. Vocês têm que ter confiança em vocês. Se vocês estudaram, se vocês se dedicaram, não tem por que ir mal na prova, né? Só que para isso vocês têm que estar calmos, tá? Eu também vou pegar um outro exemplo de uma aluna minha, era a Grazi. A Grazi sentava aqui na frente, todas as aulas, eu não lembro se era da tua turma ou não, mas enfim, tudo que eu perguntava, ela era a primeira a responder, sempre, e respondia tudo certo, né? Então era uma aluna excelente. Até os alunos que sentavam para trás, eles ficavam até brabos, porque eles estavam pensando em responder, ela já estava respondendo antes, né? Daí eles, pô, já respondeu, eles iam se desanimando, né? Mas enfim, a Grazi sentava aqui na frente, ela respondia tudo, eu lia as peças dela, uma excelente aluna, e ela já trabalhava na área, ela já trabalhava num escritório, só não podia assinar as peças, né? E daí um dia eu perguntei, é o primeiro exame que você vai fazer? Ela falou, não, é o 9º exame. Eu falei, Grazi, desculpa, não entendi. Eu falei, você? Porque ela sabia tudo, ela era uma, pô, excelente aluna, né? Eu falei, como 9º? Eu falei, eu já estou desacreditada lá no escritório, todo mundo ri da minha cara. Todo mundo fala, de volta, você vai tentar? Ah, desista. Né? Quer dizer, ninguém motivando ela, né? Todo mundo botando ela extremamente para baixo. Eu perguntei assim, você acha que você vai passar se você ficar com essa falta de motivação? Não passa, ninguém passa desse jeito, né? Eu falei, Grazi, você é inteligente, você sabe a matéria, porque como ela sentava exatamente aqui na frente, eu estava vendo, né, o que ela estava fazendo a aula inteira. Ela fez toda a apostila de questões, quer dizer, uma aluna dedicada, né? Eu falei, Grazi, não tem por que você não passar, é impossível. Chegou na revisão de véspera, ela veio aqui se despedir, me agradecer, me dar tchau, enfim. E eu falei para ela, olhei bem nos olhos dela e falei o seguinte, Grazi, você pode, você é extremamente capaz, é uma das minhas melhores alunas e você sabe disso, né? Eu falei, então boa sorte, vai dar tudo certo, acredita um pouco em você, né? Ela foi fazer o exame, foi, tal, e daí chegou aqui no churrasco da vitória, porque depois tem um churrasco para comemorar, né, que passou. E eu encontrei ela veio correndo me abraçar, feliz e tal, ela falou assim, professora, obrigada, o que eu estava precisando? De um apoio moral, por incrível que pareça, né? E é mesmo, porque estava todo mundo já tirando sarro, estava totalmente desacreditada perante a família dela, né? Perante os colegas do escritório, né? E ela falou, não, quando você olhou nos meus olhos aquele dia na revisão de véspera e falou, você pode, você tem capacidade, aquilo, por incrível que pareça, foi fundamental, eu precisava escutar aquilo, né? E ela foi motivada, e graças a Deus, como ela tinha realmente muita capacidade, ela passou, tá? Então, o que é essencial? Estudar, porque como eu falei, o curso não faz milagre, tá? Vocês precisam escrever, segunda fase é só escrever, tá? E depois, motivação. Vocês precisam estar calmos no exame da ordem e estarem motivados, tá? Juntando tudo isso, eu acho difícil vocês não passarem no exame, tá bom? Então, gente, eu agradeço vocês, eu espero que vocês venham fazer a prática trabalhista, nada de penal, nada de civil, continua tudo chato, né? A prática trabalhista é super legal, tá certo? Eu espero vocês, tomara que dê tudo certo, tá? Primeira fase, né? Primeiro pensem nessa parte. Depois, coragem é um mês de bastante estudo e dedicação, tá bom? Obrigada, gente. Aproveitem o dia.